gente, tudo bem com vocês? Voltei, tava morrendo de saudade do canal, de fazer vídeos pro canal. Tava sumida, passei 4 meses sem fazer vídeos pro canal, porque quem me segue no Instagram sabe que a minha vida tava uma correria, que eu andei viajando bastante. Eu tava no Brasil, depois fui pra Finlândia, depois fui pra Singapura, agora tô de volta no Brasil. Enfim, eu até tentei fazer vídeo, mas a correria do dia a dia na minha vida e também com a Olivia em casa, com o Peca em casa, era bem difícil pra mim fazer vídeo. Mas hoje eu encontrei um tempinho, finalmente, pra fazer esse vídeo e explicar pra vocês por que eu fiquei tanto tempo fora, o que aconteceu e principalmente por que eu voltei pro Brasil depois de 10 anos morando fora. Eu pedi para meus seguidores do Insta me mandarem perguntas para me responder aqui nesse vídeo de retorno. Então, se você quiser saber o que andou acontecendo na minha vida, continua assistindo o vídeo. Então vamos começar com as perguntas. Eu selecionei algumas e logo de cara eu vou responder aquela principal que todo mundo quer saber. Por que voltamos pro Brasil tão depressa? Bem, quem me conhece, quem me segue no Instagram, quem já anda me seguindo no canal aqui há algum tempo, sabe que eu estava planejando em morar em Singapura. E em novembro do ano passado a gente foi. E a gente foi porque o Peca estava envolvido num projeto de turismo junto com um amigo. Eu comecei a dar aula de zumba já quando eu cheguei. No outro dia eu já tinha conseguido aulas de zumba, já estava ficando super popular lá. Só que o projeto do Peca não saiu como eles queriam, então eles decidiram parar. E como só eu estava trabalhando, não tem como morar em Singapura com uma pessoa só trabalhando. Porque como eu expliquei em eu acho que um dos meus vídeos, Singapura é um dos países mais caros do mundo para se morar. Foi, por 5 anos, o país mais caro para expatriados, né? Para quem sai do Brasil, quem sai de um país para ir trabalhar lá. E antes que as nossas economias acabassem, a gente decidiu voltar. E no total a gente ficou lá 2 meses. Mas infelizmente não deu e por isso que a gente decidiu voltar tão rápido, para não acabar nossas economias. E também para chegar em tempo pro carnaval, que a gente acabou nem curtindo, né? E a segunda pergunta é, vocês vão voltar para Singapura? Apesar de gostar muito de lá, como eu já falei, infelizmente o país é muito caro, eu só voltaria se o Peca recebesse uma oferta de trabalho assim muito, muito boa, mas acho que é meio improvável. Então, talvez a gente volte sim para passear, porque o irmão do Peca mora lá. Mas pra morar mesmo eu não sei se a gente volta, então por agora a gente vai ficar aqui pelo Brasil mesmo. Como arranja tanto dinheiro pra viajar? Gente, eu já respondi essa pergunta num vídeo só sobre isso. Contei, então quem quiser assistir, clica aqui no link aqui em cima que eu explico por que eu viajo tanto. Então assiste lá. Você vai voltar a dar aula de zumba? Na verdade eu nunca parei. Eu tô sempre dando aula de zumba, onde quer que eu vá, por mais que eu fique um curto período de tempo, eu sempre procuro fazer a substituição. Cheguei aqui em Curitiba faz mais ou menos umas 3 semanas, no outro dia eu já tinha feito contatos, já comecei a dar aula, então eu tô sempre dando aula. A minha paixão é dar aula de zumba, né? Eu sou professora de zumba há mais de 9 anos e eu não consigo deixar de dar aula. Por que vocês estão no Brasil e não na Finlândia? Você tem vontade de voltar para lá? Vocês vão voltar para a Europa? Bem, eu morei 8 anos na Finlândia e durante esses 8 anos eu sempre quis ir embora de lá. Tanto é que há 3 anos atrás, quando a gente foi embora, eu avisei o Peca que eu não queria voltar a morar lá. Mas é claro que eu não descarto a possibilidade de voltar para lá algum dia. Mas agora, por esses próximos anos, eu quero morar em algum outro lugar que não seja a Finlândia. Pode ser qualquer outro país da Europa. Por exemplo, o Peca gostaria muito de ir para Portugal, eu já gostaria de morar na Espanha. Mas como a gente não tem nada lá, nenhum conhecido ou familiar, então a gente prefere estar num lugar com a família durante alguns anos e depois, quem sabe, a gente muda para lá. Vontade de estar na Finlândia eu não tenho, como eu já falei, eu queria muito mudar de lá. Eu gosto de lá, mas não quero morar lá por algum tempo. Como é para você e seu marido morar no Brasil depois de tanto tempo morando em outros países? O que é mais difícil para vocês se adaptarem no Brasil? Bem, eu adoro o Brasil e sempre quando eu tô em outro país eu sinto muita saudade, porque eu gosto da minha vida aqui, apesar de ser estressante, eu me sinto bem aqui. Muita gente me chama de louca de sair do país de primeiro mundo para voltar pro Brasil. Mas na verdade é que depois de tanto tempo fora, a gente quer estar perto da nossa família, quer estar perto de amigos. E morar fora já não é tão empolgante como costumava ser logo no começo quando eu me mudei.
Claro que é bem difícil a adaptação agora em questão da segurança. A gente saiu de um dos países mais seguros do mundo para vir para um dos mais perigosos. Então essa é a parte mais difícil. O PEC até que se adapta bem, para ele é um pouco mais difícil, claro, a adaptação, por ele não ser daqui. Na verdade, a gente morou aqui no Brasil em 2015. Ele já veio que meio que preparado para tudo que acontece aqui no Brasil, mas mesmo assim ele sofre um pouquinho. Mas devagarzinho ele vai se adaptando, ele também está se divertindo bastante aqui no Brasil essas últimas 3 semanas. Então vamos ver como é que vai ser mais pra frente. E a próxima pergunta é: o Peca já se acostumou com a cultura brasileira? O que ele acha do Brasil? Sim, ele já se acostumou, mas ele ainda sofre bastante com preconceito. Preconceito também, finlandês também sofre preconceito no Brasil, mas o preconceito é um pouco diferente. As pessoas acham que por ele ser gringo, ele tem que gastar mais, que ele tem mais dinheiro. E então ele chega nos lugares, o preço pra ele é mais alto, como aconteceu pra gente agora com a gente na praia. A cerveja era um valor, mas pra ele cobraram outro. E meu amigo foi lá reclamar e falaram pra ele: não, a gente só cobrou os 10%, mas era mentira porque já dizia que não cobravam 10%. Então as pessoas olham pra ele, acham que ele tem dinheiro e acham que ele tem que pagar mais. E ele odeia isso, porque não é por fato de ele ser finlandês que ele vai ter mais dinheiro, né? E o que mais? Bem, ele gosta muito dos brasileiros, ele adora os brasileiros, ele acha o povo brasileiro muito descontraído, mais do que qualquer outro povo que ele já conheceu de outros países. Mas ele se incomoda muito com algumas coisinhas do dia a dia, assim, como jogar papel higiênico no vaso sanitário. Não poder jogar no vaso sanitário, ter que jogar no lixo, ele acha isso uma nojeira. E também as pessoas entrando em casa com sapato sujo. Lá na Finlândia isso não é comum, as pessoas tiram o sapato pra entrar em casa. Então ele fica louco da vida com isso. Mas fora isso, ele gosta, ele se adaptou, tá se adaptando bem. E gosta muito do Brasil. Ele adora as casas noturnas, os bares, ele acha maravilhoso. Agora as próximas perguntas são relacionadas à Olivia também. A Olivia vai na escola, como faz para conciliar escola e viagens? Bem, a Olivia só tem 3 anos e 6 meses nessa idade, ir à escola ainda não é obrigatório, mas mesmo assim, sempre quando a gente passa um período de tempo em algum lugar, ela vai na escola. Ela já tinha ido na escolinha durante 1 ano aqui no Brasil, quando a gente morou em 2015, e agora quando a gente estava em Singapura, ela também estava indo na creche. E agora, segunda-feira, ela começa na escolinha aqui no Brasil. Então, como a Olivia lida com tantas viagens? Bem, a Olivia adora viajar. Ela viaja com a gente desde os 4 meses de idade. Ela já viajou bastante, já carimbou bastante passaporte. Mas é claro que agora ela tá numa fase que ela começou a fazer perguntas. Onde a gente mora, onde a gente vai morar, quem mora aqui, quem mora nesse país, quem mora no outro país, por que a gente tá nesse país agora, porque eu quero ir para esse país. Então ela já tá confundindo a cabecinha dela, ela tá confusa nessa questão de quem mora onde, sabe? Mas a gente explica tudo direitinho, a gente explica que agora a gente tá num momento de transição e que a gente logo vai ter a nossa casa, que a gente vai ficar no Brasil agora, perto da vovó, e ela entende. Mas é claro que ela tá numa idade que a gente realmente tem que se fixar e agora é o momento que a gente vai fazer isso. Você fala português com a Olivia e o seu marido finlandês ou inglês? Eu falo português, o Pekka fala inglês e quando a gente tá junto, todo mundo junto, a gente fala somente inglês. Antes, quando a gente morava na Finlândia, o Pekka falava só finlandês, só que a Olivia ela não respondia, ela só respondia em português. Então, como a relação dos dois estava bem difícil, porque o Pekka não entendia muito bem português, quando a gente foi pra Singapura, ele começou a falar somente inglês. Até porque ela começou a ir na escolinha e começou a se comunicar mais em inglês. Ela aprendeu super fácil, já tá falando inglês fluente. Só que é uma pena que ela não tem o finlandês agora. Ela até entende um pouco, mas não fala nada, não lembra muito as palavras. Mas eu espero que um dia, quando ela tiver maiorzinha, o Pekka vai começar a introduzir o finlandês. E com certeza ela vai aprender, porque nessa idade eles aprendem super fácil, né? Então eles são esponjinha, absorvem bem fácil. Então acredito que em algum momento ele vai começar a falar finlandês com ela. Como é criar uma criança bilíngue? Não é difícil, porque nessa idade eles aprendem super rápido. Como eu falei, eles são esponjinhas, absorvem tudo muito rápido. O que você precisa é manter uma consistência. Você não vai falar com seu filho um idioma que você não tem fluência e que você não domina bem. Por exemplo, eu não posso falar com a Olivia em finlandês porque o meu finlandês é péssimo e eu não falo fluente. Então eu não vou ensinar ela de uma maneira errada. Então eu falo só o português e nem o inglês eu posso falar com ela. Mas o Pekka, como ele domina o inglês, ele é fluente, ele fala só o inglês com ela, ele não fala em português. Então, manter a consistência é o segredo. Como é para sua filha ter pais de culturas diferentes?
Olha, eu não sei como ela encara isso, até porque ela não entende bem nessa idade, mas eu, como mãe, posso dizer que não é tão simples conviver com um pai, ou criar um filho junto com um pai de uma cultura tão diferente. Porque nós fomos criados de maneiras diferentes, temos princípios diferentes, então a gente sempre tenta encontrar um consenso na criação dela e tem algumas coisas que a gente precisa ceder dos dois lados, como é, por exemplo, a questão da religião. Por eu ter um princípio e ele ter outro, a gente decidiu não falar nada de religião e deixar que ela faça a escolha dela quando ela crescer. Como é a sua relação com a família do Peca? Se reúnem para o almoço de domingo? Bem, a minha relação com eles é super legal. Eu amo os meus sogros, eles são separados, mas eles têm uma relação de amizade e a gente sempre vê eles quando a gente vai na Finlândia. O Pekka tem 2 irmãos e uma irmã gêmea. Um dos irmãos mora em Singapura, o outro na Finlândia, em uma cidade diferente, a irmã na capital. Então ninguém se reúne porque todos moram em cidades diferentes, né? Nem no Natal, nunca vi essa família unida no mesmo lugar. Então a gente vai na casa de um, depois vai na casa do outro. Então não existe esse negócio de almoçar juntos no domingo. Raramente alguém vai na casa do outro tomar um café. E é só isso que acontece por lá. E as últimas 2 perguntas são sobre os finlandeses. Alguém perguntou se os finlandeses tomam banho. Graças à sauna, eles tomam sim. Como é muito frio na Finlândia, as pessoas costumam ir à sauna quase sempre antes de tomar banho. Então eles ficam quentinhos, aproveitam e tomam um banho deles e ficam cheirosinhos. Ainda bem, né? E a última pergunta é: os finlandeses sabem que o Brasil existe? Eles sabem sim e acham que a gente fala espanhol. Alguns, mas claro que a maioria sabe que a gente fala português. O Brasil é bem famoso em todo o mundo e eles associam o Brasil com futebol. Mas claro que eles também sabem que o Brasil é um lugar perigoso. Muita gente tem vontade de conhecer e outras não têm vontade de conhecer porque eles acham que para os lados de cá é tudo muito perigoso. Mas sim, conhecem o Brasil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Clique em curtir para dar um apoio. Agora eu tô de volta na área. Vou continuar postando toda semana, se Deus quiser. Minha vida tá voltando ao normal, então eu vou manter essa frequência de vídeos. Se vocês quiserem, deixem um comentário aqui embaixo com sugestões, o que vocês gostariam que eu falasse nos meus vídeos. Eu vou tentar sempre mudar o tópico para não ficar muito repetitivo com a história de Finlândia ou viagens, ou então qualquer coisa que vocês queiram sugerir, a sugestão será bem-vinda. Se você não for um inscrito ainda, se inscreve agora e clica no sininho para receber notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação e já vai assistir. E segue meu Instagram, vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Então semana que vem eu tô de volta e a gente se vê então, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!